Você sabia que empresas e equipes adoecem? Eu quero conversar um pouco com você sobre esse tema, porque talvez seja exatamente o que você esteja precisando nesse momento para olhar de uma maneira diferente para a sua empresa ou para o seu emprego, enfim, equipes e empresas. Empresas e equipes adoecem e nós vamos conversar sobre isso agora. Antes de mais nada, eu quero agradecer você por estar aqui comigo e se você ainda não se inscreveu aqui, eu te peço um grande favor, já se inscreva agora, toca o sininho, deixa aí um like, deixa um coraçãozinho, faça um barulho qualquer, porque isso ajuda o algoritmo a identificar que este conteúdo pode ser importante para outras pessoas. Mas, antes de mais nada, antes de dar continuidade, de entrar no tema, para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Aloysio Alves e eu trabalho já há um bom tempo com a especialidade dupla de relações familiares, utilizando aí terapias profundas, etc. São várias ferramentas e também relações no interior das empresas, das corporações. Então, trabalho muito com relacionamento corporativo, relacionamento empresarial, ajudando equipes, ajudando líderes aí pelo Brasil todo. É muito legal fazer esse trabalho, até porque já tem 30 anos que eu faço isso. Mas eu mostrei para você aqui no começo este livro, e este livro eu publiquei recentemente, chamado Empresas e Equipes Adoecem, e este livro foi escrito a partir do momento que eu tive que fazer um artigo científico no encerramento de um curso de pós-graduação em Brasília, e eu resolvi então transformar o meu artigo científico em um livro, colocando aqui as minhas vivências nas empresas, como mentor de líderes e também trazendo muitas informações para as pessoas que vierem a ler este material. Pois bem, eu tenho atendido então muitos líderes, muitos gerentes, empresários, pessoas que ocupam alguma posição de liderança e eles próprios buscando ajuda para si, demonstram que é importante que as empresas, que as equipes, elas promovam o desenvolvimento humano, porque se não houver o desenvolvimento humano, acaba a empresa e a equipe correndo altos riscos de exatamente adoecer. E o que adoece? É a pessoa, e a pessoa adoecendo, dependendo do nível de adoecimento, aquela pessoa pode, de alguma maneira, manifestar esse adoecimento na falta de motivação, na falta de engajamento, na falta de um certo ajustamento às metas e aos objetivos propostos pela equipe. Então, isso é muito importante. E é claro que, o que é uma empresa? O que é uma equipe? São as pessoas. As pessoas é que formam uma equipe, as pessoas é que formam a empresa. Se você tirar todas as pessoas de uma empresa, a empresa não existe mais, porque o que faz a empresa existir são as pessoas. E cuidar das pessoas é um desafio imenso, porque todos os líderes, proprietários, investidores, empreendedores, eles estão muitíssimo atarefados e ocupados em exatamente pensar no escopo principal do negócio. Eu entendo isso aí e compreendo tranquilamente. O que é importante dizer é que os tempos são outros. Neste século XXI, principalmente, eclodiu uma série de buscas, de ideais, de transformações no comportamento do ser humano. Então não dá mais para você lidar ou liderar a pessoas, mesmo de gerações mais antigas, do mesmo modo que elas aceitavam a liderança há algum tempo atrás. E essa mudança no comportamento, quando entra em choque com aquela dinâmica principal que a empresa ou que os líderes estão colocando para a empresa e para a equipe seguir, esse choque
pode fazer muito mal e adoecer a equipe. Uma equipe adoecida mentalmente, que eu estou falando aqui, e emocionalmente, é uma equipe desmotivada. Você já viu aquela equipe? Talvez você esteja me ouvindo aqui, você é um líder de equipe, um coordenador, um diretor, é um CEO de um grupo, né, de uma empresa. Você já viu que você pegou um momento que a sua equipe não se motivava, não conseguia, não ia para frente, e você fez de tudo, deu treinamento, promoveu palestras, deu gratificações, premiações, mas nada disso deu resultado. Eu ia dizendo, né, e me atropelei, é porque a equipe adoeceu, e se você não percebeu isso a tempo, certamente essa bola de neve vai cada vez mais aumentar e o adoecimento pode passar para a empresa toda até inviabilizar a empresa. Eu já tive cases assim muito curiosos de empresas pequenas, grandes, médias, em que equipes começavam a adoecer, o coordenador ali, o líder não percebia o time adoecendo e com o passar do tempo isso realmente impactou negativamente a toda a empresa. E quando eu vou atender uma empresa, eu prefiro fazer um trabalho com as equipes, com os grupos maiores ou equipes pequenas, tanto faz, mas fazer um trabalho com os líderes, com o próprio empreendedor, a proprietária, a mulher de negócio ou o proprietário, o homem de negócio, porque é preciso alinhar essa saúde mental e emocional de toda a empresa. Muitos empresários cometeram um certo, vamos dizer, equívoco, se enganaram quando pensavam assim que bastava fazer um tratamento ou um atendimento para a equipe que tudo se resolveria. Não, é importante que seja algo sistemicamente tratado. E eu tenho feito isso há muito tempo, até porque como eu atuei em hospital de alta complexidade, fui gerente de área durante 8 anos, depois fui diretor desse mesmo hospital de alta complexidade, lidando com grandes equipes, muitos gerentes, muitos coordenadores se reportando a mim. Eu tive que descobrir formas mais ágeis e mais inteligentes para lidar com aquelas situações que surgiam o tempo todo. E em qualquer empresa é da mesma maneira, não importa se é um pequeno comércio, se é uma padaria, se é uma sorveteria, se é uma indústria de tecelagem, se é um hospital, que é uma área que eu atuei por mais tempo, não importa se é um escritório de contabilidade, não importa se é uma paróquia, uma diocese, um ministério evangélico, não, tudo tem que ter um trabalho para manter as pessoas saudáveis do ponto de vista emocional e do ponto de vista mental, porque se você não tomar cuidado, você realmente vai ter a equipe adoecida e a empresa adoecida. E ainda tem alguns agravantes, porque quando, por exemplo, um colaborador, um empregado, ele está relacionando-se com uma equipe que está adoecida junto com ele, ou quando um colaborador, um empregado está numa empresa que a empresa já adoeceu desse ponto de vista de não ter motivação mais, essas pessoas, colaboradores, empregados, eles vão levar esta contaminação para as suas vidas particulares, porque não tem como você se desprender, ou o empregado, né, o colaborador, se desprender da preocupação e do problema e daquele adoecimento, aquela falta de motivação para agir, para atuar naquela empresa. Não tem jeito. Didaticamente a gente fala, quando chegar na empresa, deixa os problemas lá fora. Não existe um cabide para deixar pendurado o problema ou os problemas emocionais e mentais. Também na casa, na família da pessoa, ou se ela mora sozinha ou com amigos, não importa, ela não tem um cabide lá que ela chega e deixa as preocupações da empresa do lado de fora. Não, na cabeça do ser humano tudo é muito misturado o tempo todo. Essa é a realidade. Por isso que não é também qualquer intervenção que pode ajudar as empresas. É por isso que eu tenho feito já há um bom tempo, imagino que já há uns 21 anos por aí, intervenções sistêmicas na empresa, para que
tanto colégios, escolas, organizações de segurança. Estou lembrando de algumas que eu já atendi, fábricas, comércios, como eu já falei. Nós preferimos fazer um trabalho sistêmico para entender que até mesmo dentro das empresas existe uma certa hierarquia oculta. Não se preocupe que não é nada esotérico, é que eu chamo de uma hierarquia paralela. Não estou nem falando de grupinhos que se formam, panelinhas, não. Existe realmente algo que tem a ver com os primeiros empregados, tem a ver com a fundação da empresa, tem a ver com a origem do dinheiro que a empresa usou para fazer o início das atividades, tem a ver com sócios que brigaram e que saíram, tem a ver com colaboradores que saíram magoados. Já dei muitas dicas para você aqui perceber que é sistêmico e a empresa ela é atemporal no sentido que eu estou falando aqui, sistêmico, ou seja, mesmo que você tenha mudado a missão, tenha mudado a visão da sua empresa, tenha mudado produtos, mudado forma de comercialização, feito um upgrade em tudo, mesmo que o carro-chefe no seu nicho de negócio não seja mais o mesmo, mas tudo que aconteceu desde o início, a fundação daquela empresa, está presente até hoje. Até mesmo se foi outro que fundou e depois teve que vender ou quebrou, tudo isso tem implicações que podem ajudar a adoecer, ou seja, contribuir negativamente para adoecer a equipe, adoecer a empresa. A boa notícia que eu trago para você é que existe solução, desde que seja tratada de uma forma bem responsável, com profundidade e sem esse blá 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 todo que existe hoje no mundo da internet, no mundo aí da guruzada da internet. No reino encantado da guruzada da internet, eles têm soluções mirabolantes para a sua empresa. Agora, para nós que somos administradores de carne e osso, somos mentores de carne e osso e temos aí décadas e décadas de convívio, de estudo, de pesquisa, de exercício efetivo à frente de grandes e de pequenas equipes, nós sabemos que blá 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 não resolve. E é importante que você esteja atento a isso. Então hoje eu falei com você um pouco que empresas e equipes adoecem. E é uma alegria para mim trazer para você este livro e dizer que ele é apenas uma expressão daquilo que eu já venho trabalhando há muito tempo. Deixo aqui um grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!